Mateus 5:4. Jesus fala o seguinte: bem-aventurados os que choram. Por quê? Lucas fala assim: bem-aventurados agora os que chorais, porque haveis de rir. Para Mateus é consolação, para Lucas é alegria. Senhor, nós te agradecemos hoje à noite pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para compartilhar da palavra de Deus. Fala conosco, Pai. Que seja o Senhor falando às nossas vidas, que sejamos edificados por ela, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Primeira questão, nós temos que definir muito bem o que é o choro. Não é porque nós não saibamos o que é chorar. Na verdade, é a primeira coisa que nós fazemos quando nascemos. A criança nasce, não consegue respirar, e o que o médico faz? Daquela tapinha assim, a criança chora, enche os pulmões de ar, a criança começa a respirar. Então, chorar para nós não é problema. Então, assim, não é necessário explicar o choro. O que é necessário é definir que tipo de choro a Bíblia fala. Neste caso, entenda o seguinte: no contexto das palavras de Jesus. Porque há muitas razões pelas quais nós choramos e nem todas se aplicam a este texto. Aliás, para entender o bem-aventurado aquele que chora, nós não podemos separá-lo da primeira bem-aventurança. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres de espírito, não é? Então, se é uma sequência o pensamento de Jesus, eu já tenho que descartar a ideia do choro pela perda. E eu tenho que descartar também, é claro, o choro daquele choro da pirraça. Descartado. Então, que choro a Bíblia está falando? O choro que somente um pobre de espírito pode fazer. Esse é o choro da palavra. Neste caso, entenda o seguinte: no contexto das bem-aventuranças. Então aqui nós não podemos usar este texto para aplicar no sentido da perda de um ser querido, mesmo que ele partiu com o Senhor. Este texto aqui não aplica nesse caso. Então nós não podemos usar num culto fúnebre este texto como consolo. Tem outros, entenda o seguinte: tem outros que nos consolam, que nos dão a certeza de que a saudade tem um tempo definido. Mas este texto não aplica para isso. Este texto vai aplicar mais para a dor que vem por causa do pecado. Esse é o contexto. É o choro da pessoa quando confrontada com Deus, olhando para a sua miséria espiritual, reconhece que do jeito que está, não tem como se aproximar de Deus. E olhando para dentro de si, geme e chora, com dor e com quebranto. É o filho pródigo, quando volta em si e retorna à casa do pai. Esse é o choro que a Bíblia fala. Mas também não é o choro por causa do meu pecado. Também é o choro por causa dos pecados dos outros. Abra sua Bíblia no Salmo 119. No verso 136. Salmo 119, verso 136. Aí o salmista fala: meus olhos derramam rios
de lágrimas, porque os homens não guardam tua lei. Ele não chora por causa do seu pecado, do incumprimento da lei. Na verdade, o autor do Salmo 119 se delicia na lei de Deus. Ele ama a lei de Deus, ele medita na lei de Deus. Mas quando ele se confronta, o deleite que ele tem em Deus, com a vida dos outros, ele chora. Chora de tristeza, de quebrantamento. Esdras também teve a mesma situação. Esdras, capítulo 10. No próprio verso 1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante do templo de Deus, ajuntou-se a ele uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, e eles também choravam amargamente. Você sabe o que é sentir o pecado dos outros como sendo o seu pecado? De colocar sua vida na presença de Deus, sentindo a dor do outro e clamando a Deus pelas misericórdias, pela graça de Deus a favor do outro, não de uma maneira mecânica ou no estilo farisaico, de pedir misericórdia do outro porque eu estou bem, sino na identificação do outro, na dor do quebranto de saber que essa pessoa poderia passar a eternidade sem Deus. E nessa dor, intercede e chora. É o que o salmista no Salmo 119 fala, é o que Esdras fala, é o que Ezequiel vai ouvir de Deus quando vai aquele anjo com aquela tinta e fala assim, marca as pessoas que gemem e clamam pelos pecados de Jerusalém. E no final, quando nós vemos a história, aqueles que não foram marcados morreram. E somente ficou quem? Alguém lembra do texto? Quem foi a única pessoa que ficou? Ezequiel. E ele se ajoelha e clama, Senhor, até quando vas a destruir a sua herança? Clamor, intercessão, dor. Filipenses capítulo 3, para você não pensar que era um assunto somente da lei. Filipenses capítulo 3, versos 18 ou 19. Paulo escreve aos Filipenses e fala assim, porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Mas você vê como Paulo geme até chorar. Paulo escreve para os Gálatas que ele estava com dores de parto, com gemidos, com dores de parto, até que Cristo fosse formado no meio deles. E nem falar dos coríntios. No capítulo 5, quando Paulo fala daquele pecado hediondo da igreja de Coríntios, Paulo fala que era uma situação que eles deviam se lamentar e chorar, mas a atitude da igreja foi contrária. Foi uma atitude de orgulho, de arrogância. E o exemplo maior que nós temos, é claro que é Jesus. Lucas, capítulo 19. Porque é claro que Jesus não vai chorar pelos seus pecados, Jesus nunca pecou, nem sabe o que é isso.
Mas em Lucas, no capítulo 19, a partir do verso 41, ele se aproximou de Jerusalém e fala o quê? Que ele fez o quê? Chorou por ela e disse: se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Chorou por Jerusalém. Olha, quando foi a última vez? É claro que não é para responder, não? É para uma resposta interna. Mas quando foi a última vez que nós choramos pelos pecados dos outros? Não de raiva, mas de dor, intercessão e clamor. Quando foi essa última vez que nós fizemos isso? Sabe o que? Falta isso em nós. Falta. Nós devemos chorar pelos pecados dos outros. Isso é ser igreja. E interceder a favor dos outros. E clamar pela misericórdia de Deus. Nós somos mais como os Boanerges, de pedir que fogo do céu desça e consuma o pecador. Nós somos assim. Mesmo nós clamando por misericórdia, o que nós gostaríamos é que Deus acabasse com a maldade. O problema é quando nós falamos acabar com a maldade, nós indiretamente queremos acabar com o ser humano, porque a maldade está enraizada no ser humano. E por isso que Jesus fala para eles dois, para João e Tiago, que Jesus não veio fazer isso. Jesus veio a salvar, e por isso Ele é o nosso intercessor. E nós devemos aprender a interceder por Ele. No Getsemane, o clamor de Jesus gerou o quê? Lágrimas de sangue. O choro foi tão intenso, foi tão firme. Agora, o que nos tornou tão duros de coração que nós não conseguimos derramar nem sequer uma lágrima pelo ímpio? Olha, e eu falei que este é o pior para mim. Porque para mim é muito difícil isto. Mas, se nós começamos a ver o mundo do jeito que Deus o vê, se nós começarmos a enxergar o pecador do jeito que Deus enxerga o pecador, o nosso clamor será diferente. E mais do que o amolecimento do coração do outro, vai ser o amolecimento do meu coração para levar o Evangelho, a palavra de vida a essa pessoa, com misericórdia e graça. Este choro é uma via de mão dupla. Porque quando eu choro pelo pecado do outro, eu sou sensibilizado por Deus. E Deus toca o coração do outro também. Mas eu falei que também tem a ver com o nosso pecado, não é? Romanos 7, 24. Está fácil, não? Até chorar pelos pecados dos outros. E os nossos? O grande clamor de Paulo em Romanos capítulo 7, verso 24. Eu vou ler do jeito que está nesta versão, na Almeida século 21. Olha a força
desta versão, que na Almeida corrigida não tem, nem atualizada. Paulo fala assim: desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Entre desventurado e desgraçado, me fala você qual é mais forte. Miserável, fala outras. Mas sabe o que? Qualquer uma das palavras vale. O que Paulo quer mostrar é o nosso valor sem Deus. E olha o clamor de Paulo para falar assim: desgraçado, miserável, desventurado homem que sou. E ali nós podemos ir para 2 Coríntios, capítulo 7. No verso 10. E Paulo vai falar sobre o arrependimento dos coríntios, porque na primeira carta Paulo foi duro, na segunda carta ele foi mais benigno. Aí ele fala no verso 10: pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o quê? Arrependimento, que conduz à salvação, o qual não traz remorso. Mas a tristeza do mundo traz a morte. Por que Deus nos entristece? Por que o pecado nos afeta tanto? Porque nos afasta de Deus. Porque é o caminho para a vida. O pecado nos leva à morte, entenda? O pecado nos afasta, mas a dor é o caminho para a vida. Porque se o pecado em mim não gera nada, eu não vou me arrepender. Mas no momento que eu sinto a dor do pecado, no momento que eu sou confrontado por Deus, e a tristeza, a dor e o quebranto vem ao meu coração, o caminho para a vida se abre para mim. A reconciliação se inicia nessa hora. Por isso a importância da sensibilidade do coração. E por isso Jesus tanto criticou a dureza de coração, tanto dos fariseus quanto dos próprios discípulos. Os próprios discípulos eram duros de coração, ensinados a serem como pedras, duros, insensíveis. Mas há esta parte, a tristeza de Deus produz arrependimento, arrependimento que me conduz à salvação e não cria remorso. Ele me liberta. O perdão de Deus é a porta que se abre, é o sol que vem depois da tempestade. E no perdão de Deus eu encontro a paz e o consolo. Salmo 56. Aqui nós entramos já na parte mais bonita da pregação. Salmo 56, 8. Olha o que Davi fala. Tu contas minhas aflições, põe minhas lágrimas no teu odre, não estão elas registradas no teu livro? Outras versões falam redoma, não falam odre, outros falam redoma, mas é Deus, como se Deus guardasse cada lágrima que nós
derramamos. As nossas lágrimas, quando correm pela nossa face, elas são absorvidas pela pele, você tira ela, você pode até engolir, mas Deus guarda. Ele guarda, porque não são lágrimas de maldade, não são lágrimas dadas por um coração mal agradecido, são lágrimas que nascem de um coração que no meio da aflição, da dor, busca o Senhor e chora na presença do Pai. O choro que vem porque nossa vida não reflete a santidade e a justiça de Cristo. O arrependimento. O choro porque outros não conhecem Jesus nem participam da vida de Deus. É a intercessão. E o choro, no caso aqui de Davi, perante a perseguição, as aflições por causa do nome de Cristo. E por isso Jesus fala que aqueles que choram serão, e Lucas fala que eles vão rir, vão ter a alegria do Senhor. E vocês lembram de Simeão? Lembram? Simeão, o homem que a Bíblia fala esperava a consolação de Israel. E qual era a consolação de Israel para Simeão? O Messias. E aí quando Simeão, então Deus leva Simeão para o templo e ele toma a criança nos seus braços. Você lembra que ele fala assim: agora, Senhor, podes levar o teu servo em paz. Meus olhos contemplaram a salvação de Israel. O consolo chegou. Ele que vai nos dar a paz. O nosso consolo é Cristo. A nossa esperança está no Senhor. Apocalipse, capítulo 7, verso 17. O anjo fala para João, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus que lhes enxugará dos olhos toda. Há um consolo neste mundo. Nós somos consolados neste mundo. Nós recebemos a alegria de Deus neste mundo. O perdão, a maravilha de saber que estamos reconciliados com Deus. Isso enche o nosso coração de consolo. Quando nós vemos uma pessoa que volta a Jesus, que retorna, que seu coração entrega a Cristo, enche o nosso coração de alegria e de consolo, principalmente quando nós temos orado por eles, hemos semeado esse coração, hemos regado com lágrimas essa vida. Mas não há nada, o consolo deste mundo não se compara ao consolo que nós teremos na eternidade. Não haverá pranto, não haverá choro, e nada que nos motive ou nos lembre questões que nos farão ficar tristes. Não haverá. O que aflige o coração hoje, lá no céu, isso não estará na sua cabeça. Ou seja, no céu não haverá estresse, nem ansiedade. Então você não. Então você não. Não sei, isso aí já entra no terreno especulativo. Mas quer saber?
Nós vivemos neste mundo no meio de dores, nós sofremos. Mas neste texto, Jesus quer enfatizar a dor do pecado. Um pobre de espírito reconhece que a única solução ao seu pecado, o pecado interno, o meu pecado, é o arrependimento. E eu, como um pobre de espírito, devo reconhecer que o outro também deve chegar a esse entendimento. E eu vou orar por ele também. Da mesma maneira que eu estaria orando por mim. Não é que eu vou orar para mim, para receber toda a misericórdia, choro, lágrima comigo, e com o outro uma oração assim: Senhor, tem misericórdia dele, Senhor conhece, Senhor sabe, amém, glória a Deus. É a mesma intensidade, é o mesmo clamor, é o mesmo pedido. Por isso que a oração, ela também tem um toque emocional. Ela tem. Nós não podemos fugir disso, senão Deus não nos teria criado assim. E por isso nós vemos pessoas no momento da oração que choram. Tá bom, não dá para saber que todo aquele que chora, chora porque tem que chorar, outro faz por manipulação, enfim. Mas isso não tira o mérito daquele que chora num clamor sincero a Deus. Derramar o coração perante o Senhor. Nós precisamos fazer isso sempre. Sempre. O autoexame que nós devemos fazer não é somente no culto da ceia. Ele é contínuo. Permitir sermos sondados pela palavra de Deus, ao ponto de confrontar o meu pecado com Deus, chorar por ele, ao ponto de confrontar o pecado do outro com a palavra de Deus, chorar por ele. Sensibilizemos o nosso coração. E a única maneira para que isso aconteça é na presença do Senhor. Porque aquele que chora será. E não espere rir o tempo todo, porque mais na frente, quando acabar a parte das bem-aventuranças, Lucas acrescenta os ais. E o primeiro deles é: ai de vós, os que riem. Porque vão chorar. Quando a gente chegar lá, nós vamos falar até que ponto o sorriso é pernicioso para um cristão. Mas não é do jeito que você pensa. Então eu não posso contar piada. Não, se for ruim, não me conte. Mas nós, às vezes, queremos fingir felicidade quando não se tem. Isso não é de Deus, isso é mentira, isso é pecado. A vida cristã não é uma vida de vitória em vitória, de triunfo em triunfo. Nós entendemos errado esse texto. Porque para Deus, vitória, triunfo pode ser, e é, aliás, a morte do seu filho, dos seus filhos. Todo crente que morre no Senhor é vitória para Deus. Para nós não, mas para Deus é. É preciosa para o Senhor a morte dos seus santos. Então, às vezes Deus tem coisas que não faz sentido. A alegria de Deus não faz sentido com a nossa. E se nós quisermos ter um evangelho de vitória, de sucesso, de triunfo, então esta Bíblia, eu não sei onde você vai colocar, mas a Bíblia fala mais de sofrimento neste mundo do que alegria. Tudo depende do foco. O meu foco não pode ser a tristeza, mas também o meu foco não pode ser a alegria. O meu foco é Cristo. Vamos colocar em pé nesta noite.